Fala, turma, como é que vocês estão aí? Hoje nós estamos aqui com um Acelera hiper especial, um cara que eu já sou fã dele há muito tempo, eu admiro ele de longe, porque eu nunca tive a possibilidade de conversar com ele assim, tão próximo igual a gente vai conversar aqui hoje, mas eu tô animado com essa conversa. Hoje a gente tá aqui com quem? Nada mais, nada menos do que... Ricardo Teixeira! Monteiro. O cara do E hoje, mercado assim, imobiliário aí, né? Chegou fazendo barulho aí de São Paulo na época que eu lembro. foi incrível, assim, mudou a cara do Mudou mercado mesmo. goiano, com certeza, assim, foi um antes e depois. Isso eu E, posso... e, Ricardo, assim, o propósito do Acelera é trazer pessoas que inspiram, cara. Então, se considera um cara que você inspira. Tenho certeza que hoje muita gente vai te conhecer melhor, que não te conhece, né? E que você vai poder dar muitas dicas aí que eu sei, que você já me dá pro Grupo Urbis, dá pro mercado imobiliário aí. Então se liga aí, 1 horinha, a gente acaba a nossa conversa e você vai usufruir de Ricardo Teixeira, um grande nome do mercado imobiliário aí, um grande empresário. Bem-vindo, irmão. Tá com você, Marquinhos? Manda a primeira aí, a bucha. Não, Deixa ele bem-vindo, falar, né? vamos lá. Não, primeiro só agradecer também, né, Marcos? Você tem... eu tenho acompanhado aí esse projeto, o Juliano é meu sócio, né, amigo, que eu também tenho uma admiração muito grande, tem feito parte da minha vida, né? Hoje selou aí essa história junto comigo, né? A gente tem aí quase boa parte do tempo convive junto. 3 anos já, hein, Ricardo? É verdade. Em julho cara. faz 3 anos. E foi intenso, né, cara? Desde o começo, né? Essa é uma história que daria um podcast só. Só no podcast tinha que ser o título assim, ó. Relação Juliano. Cara, Duas personalidades fortes, né? Assim, duas bacana, personalidades bacana, intensas, rapaz, assim. mas é um aprendizado, porque toda pessoa que tem aí um desafio, uma meta para realizar, ela vem atropelando, né? Sim. E às vezes a gente até conciliar aí os interesses, mas é bem bacana. Eu acho que isso faz a empresa ser mais forte, né? E você também, que você me abordou lá na Bodytech, e eu também acompanho a Neiva, sempre fala de você, né? A Neiva é uma grande amiga em comum aí nossa, então eu estou muito feliz aí, parabéns pelo projeto de vocês. Espero esse bate-papo seja leve aí, como eu tenho procurado ser aí nessa minha jornada aí. Cara, incrível, incrível, Ricardo. Vamos lá, vamos começar assim, cara. Você falou do leve, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, que é a questão da positividade. E aí eu queria saber, assim, como que se deu, de onde que veio o Ricardo, sempre positivo na vida, teve os momentos, assim, bem desafiadores. Vamos lá, onde que você nasceu? Cara, e família, assim. Família. Primeiro, família, até me arrepio um pouco, cara, porque família é tudo. Não é que é parte do processo. É verdade. Literalmente é tudo. E é tudo... devo tudo aos meus pais, né? Porque eles me deram uma base, cara, na minha infância. Eu praticamente pulei a juventude, você vai entender, mas na minha infância, leve, cara, com uma segurança, uma leve mesmo. Então eu sempre fui muito seguro por eles, né? Porque pelo alicerce, meu pai é médico, minha mãe trabalha com meu pai está com 83 anos, passou essa pandemia toda, pautorando, trabalhando pra caramba. Até fiz um post dele aí, a cliente dele, Jaqueline, novão, né? E, eu falei, uma grande cliente, literalmente, porque ela é alta pra caramba, é a Jaqueline do vôlei, né? E eles me deram uma base, cara, que levei pro resto da minha vida. Não só os valores, né? Porque os valores eu acho que são essenciais, né? Você procurar ser uma pessoa justa, mas a segurança, ela foi fundamental para enfrentar aí o que muitas pessoas deixam de enfrentar por uma instabilidade emocional. Então essa segurança foram eles que me trouxeram. E a minha família, né? Eu tive filho com 23 anos, eu tô com 52, meu filho está com 29, né? E minha filha também, tem um ano mais nova que meu filho, Pedro e Ana Luísa. E minha vida foi inteira para eles, né? E para minha esposa, Roberta, minha única esposa, 30 anos de casado. Fiz agora dia 6 Espetacular. de Parabéns. junho. Caraca, 30 anos única esposa. 30 anos Muito de casado. bom. É, porque a galera olha e acha que é a segunda esposa, porque ela é bonitona, Novona, cara né? de novona. Novona eu não posso falar que não é, mas é única. Ela tem filho de 30 anos, só se eu fosse preso, né? Quase isso ali, mas o fato é que minha vida foi inteira para eles mesmo, né, cara? E sem drama, sem nada, adorei, adoro até hoje. Mas literalmente foi 100% dedicado à minha família mesmo, né? Motivado, assim, principalmente nesse sentido. E aí essa né? questão da energia, cara, sempre fui assim, cara. Foi uma coisa minha. Eu nunca achei os problemas. Fui começar a pensar um pouco mais. Poxa, porque
que deu certo, né? Porque eu me julgo uma pessoa vencedora porque meus filhos estão formados, cada um seguindo já a sua profissão, encaminhados. Para quem tem filho, sabe, puta, vai chegar nesse momento que eu cheguei agora, hein? Tô falando recente, meu filho saiu de casa esse ano, meus 2 filhos saíram de casa. Então, quando eu falo realização, claro, tem muita coisa que eu quero ainda, mas nesse contexto eu me sinto a pessoa realizada aí, total. Ô, Ricardo, você falou que teu pai é médico, né? Médico. E sua mãe? A minha mãe, cara, ela é formada em contabilidade, mas trabalhou sempre com ele, né? Ela ajudou ele? Sempre, até hoje, cara. Sai os dois lá para trabalhar, massa, ela cara. É assistente dele, então pesa o bebê, faz aquele primeiro atendimento. E você é paulistano, você? Paulistano. Qual bairro que você nasceu lá? Na verdade, eu nasci no Alto da Lapa, né? Puta, até hoje na Marcelina, mesmo, né? Meu pai até hoje, o consultório dele é na Marcelina. Nasci no Alto da Lapa, daí morei em Pinheiros. Daí morei no Butantã, morei no Alto da Lapa, mas paulistano ainda. E você tem irmãos? Irmãs? Tenho um irmão e uma irmã. Ah, é? E você se dá bem com eles? Público, muito, cara. Minha irmã mora em Ubatuba. Pô, Uba-chuva, né? Uba-chuva, né? Uma praia você vai direto pra lá, velho? Eu vou, cara. Todo final de ano eu tô lá. Vocês passam junto, eu levo vocês. Você curte eles, então? Tem sobrinhada? Puta, demais, cara. Minha irmã tem 2 filhos, meu irmão tem 1, né? Nós somos muito próximos, né? Você é o mais velho ou não? Eu sou o mais novo. Você é o mais novo? O caçula? O caçula. O caçula foi bem cuidado, o mimado, assim? Cara, não. Na verdade, assim, cara, como eu tive filho muito cedo, acaba que o meu filho foram os primeiros netos, né, da família. Então você foi o mais velho, na verdade. Eu costumo falar que depois precoce. O caçula mais velho. Aí desencadeei, né? Depois que eu tive meus filhos, começou a vir aí, né? Você casou com quantos anos? Eu casei, na verdade, com 22, né? 20, tive Pedro com 23. Igual eu, casei com 21. Mas muito bacana, cara. Você falou que você pulou a juventude, né, cara? Você falou que você pulou a juventude. Você imagina que é por causa dessa história, assim, do casamento que você... Cara, eu vou te falar, eu não planejei. Vamos ser honestos, cara. Eu enfrentei. Eu casaria com a Roberta, não tenho dúvida nenhuma. Claro que o fato dela ter ficado grávida antecipou, mas eu lembro até hoje que ela me ligou. Tá igual eu, a mesma história. Cara, mas eu casaria com ela. Eu só não aguentei o primeiro casamento, você aguentou? Eu aguentei, cara. E ela aguentou também, né? Eu acho que é um jogo de paciência. É uma loteria, cara. Na verdade, assim, a chance de dar errado é muito grande. Então você tem que carregar uma maturidade. E eu puxei por esse lado, né? Mas sem sofrer, sem nada. Mas eu sempre tive um orgulho muito grande, até por essa criação que meus pais me deram. Então eu acho que a vida, o que faz você crescer aí, ou dar um encaminhamento legal, são as escolhas que você faz, né? E aí tem algumas histórias interessantes aí sobre escolha, né? Que eu posso falar, cara? Sem dúvida, por favor. Então, primeiro é o seguinte, cara, quando a Roberta falou do meu filho, né, do Pedro, eu entrei em faculdade de hotelaria. Eu conheci ela, aliás, na faculdade de hotelaria. É um primeiro curso superior que eu fiz em São Paulo. Ricardo, e antes de você falar, eu só queria saber assim, você não teve vontade de seguir pela medicina, já que o seu pai era médico, cara, e tudo mais? Antes disso. Eu cheguei a prestar vestibular de medicina. Você é Foi uma vergonha, né? cara. Eu não vi a hora de poder devolver a prova e sair, porque entendia porra nenhuma que tá. Eu achava bacana demais, mas sem chance. Não, mas tem uma pergunta aqui que já vai matar isso aqui, do tino comercial, né? Dá pra ver que o cara tem um tino comercial, né? Foi muito, né? Meu sobrinho seguiu meu pai, cara. Ele tá em São José do Rio Preto, aqui ele faz faculdade de medicina. Foi o único que seguiu, né? Então eu achava bacana. Queria ser fisioterapeuta, porque tinha uma faculdade no Guarujá e eu surfava, cara. Caramba, a infância inteira. Aí sério, cara? Demais. Você descia pro litoral direto. Eu cheguei a ganhar um campeonato aí, cara. Que legal. Eu ia com uma pegava ônibus, punha a prancha dentro do ônibus, ia embora. Que isso, tem umas fotos legais aí numa palestra que eu tenho aí que ninguém acredita, né? Parece gordo. Mas hoje você pega, se vacilar uma ondinha, não dá mais, não. Cara, eu fiz 2 cirurgias de hernia de disco, né? Então eu acabei dando uma brecada aí, mas eu adorava. Minha irmã vai até hoje e tudo mais. Né? Não, é incrível. Quando eu fui pra Bahia, eu fiz nessa experiência, assim, eu tive essa experiência, eu peguei algumas aulas e tudo mais, só que eu não fotografei eu dentro do mar, assim. Pois e aí as pessoas ficam assim, né? Cara, é miguezando, né? Eu falei, eu sou um Raule, né? Mas a água é uma coisa, até hoje eu tenho uma relação com a água muito forte, né, cara? Assim, eu tenho até uma chácara em Pirinópolis, eu fico água, eu preciso olhar, preciso sentir, eu tenho uma relação muito boa com
nossos 4 elementos, né? Incrível. Eu tenho muito. Não, e você estava falando então que você entrou na faculdade de Então, hotelaria. eu estava na faculdade de hotelaria, quando ela, tô grávida. Você já estava A primeira coisa que eu falei para ela, cara, fica tranquilo, eu vou assumir. Foram naquela época os conselhos mais perversos, né? Todo mundo, Sim. imagina, na minha idade. Eu falei, não, Precisa casar, né? Faço puta, pra mim não tinha... Perdeu a vida, Vou embora, assim, tipo, bicho. acabou. E outro, vai ter filho, não vai? Lógico, não tem nem passou um segundo e fui pra cima, né? Aí nessa época, cara, quando eu falo escolha, né? Eu tinha... Primeiro, eu queria trabalhar de qualquer jeito, fazendo faculdade, mas queria trabalhar junto, porque eu não ia pedir dinheiro pro meu pai pra... Eu fiquei morando com os meus pais, levei ela pra minha casa, a gente casou, e aí eu procurei emprego lá na própria faculdade. Aliás, um amigo meu me indicou que precisava muito trabalhar, ele mais do que eu, porque eu era uma questão de orgulho, dava para me virar. E aí eu fui fazer essa entrevista de emprego, era para ser recepcionista de uma rede de flats, da Gomes de Almeida Fernandes. E eu, puta, bora, né, cara? Até porque eu tô fazendo hotelaria, e aí o cargo é de recepcionista, chefe de recepção, para virar gerente, assim Legal. vai. Daquele hotel especificamente. Aí eu passei nessa função, mas era eu e esse meu amigo, ele me chamou, né? E ele não passou. Aí eu fui lá, falei, marquei com a diretora de RH, até hoje a dona Esther, falei, olha, expliquei a situação, falei, eu não posso aceitar, não faria o menor sentido. E aí ele acabou indo para essa recepção. Passou 2 semanas, ela me chamou e me abriu um cargo de trainee de operações da rede, quando eu falo escolha, porque mudou minha vida, né? Porque a partir do momento que eu fui para a rede, eu passei a ter uma visão corporativa, né? Eu comecei a cuidar de 8 flats, né? Foi na época, um pouquinho antes da primeira crise, que foi do Plano Collor. Então eu entrei na empresa, era uma empresa gigante, cara, assistente da assistente da assistente, era um mundo diferente naquela época, aquela inflação alta. Aí veio a Zélia, tirou todo o dinheiro da poupança, o primeiro Plano Collor, mandaram todo mundo embora, cara, e eu fiquei praticamente sozinho como trainee, respondendo para o diretor financeiro. Então o aprendizado e a visão de rede que eu tive por ser trainee, não por entrar naquela cargo de recepção, foi muito grande, né? Então foi uma escolha e uma decisão, porque eu entendia isso. E nessa mesma época eu fui barman, porque se formou comigo um dos filhos, um irmão do Marcelo Fromer, que era do Titãs, que faleceu, infelizmente. Era um cara muito bacana. E o Titãs estava abrindo um bar na Teodoro Sampaio, chamava Rockin' Dog. E aí eu, precisava ganhar dinheiro, porque como trainee não me dava dinheiro. Então eu fazia faculdade de manhã, à tarde, eu era trainee, à noite eu era barman. Mas era um lugar descolado, etc. E aí foi a segunda escolha, por muito pouco eu não largo o trainee, porque eu ganhava muito mais dinheiro como barman. Mas aí eu carreguei isso por 2 anos e meio, né? A partir daí eu de trainee passei assistente e aí abandonei à noite, mas durante muito tempo eu fiquei nesses 3 turnos aí para que com isso eu sustentasse minha família, né? Cara, incrível. Cara, acho que o tino comercial deve ter vindo aí também, te ajudou, né, nessa empresa, né? Você ter um tino comercial, que dá pra ver que você gosta de conversar, você é comunicativo, descolado e tal. Mas quando que você entrou no mercado imobiliário de fato, Ricardo? Então, cara, essa empresa, na verdade, eu já estava no mercado imobiliário. Já era. O que acontece? A Gomes de Almeida Fernandes, conhecida como Gafisa, ela iniciou o processo dela para vender os primeiros flats de São Paulo. E eu comecei São Peter, São Paul, The Time, Landscape, Fortune. Era uma rede de flats que ela veio e posicionou no mercado. Eram praticamente 30 em São Paulo e Rio de Janeiro. Então ela percebeu que ela tinha que montar a administração. Não existia aquilo na época. Era um mercado da hotelaria, vocês não vão lembrar, mas tinha aquele Bell Captain, que é o cara com aquele chapéu gigante na frente do hotel com lavanderia, restaurante, era uma estrutura pesadérrima, era uma visão diferente, uma visão totalmente de serviço mais cara. Aí a hotelaria veio, o flat veio e arrebentou com tudo isso. Eu fui fazendo hotelaria, aprendendo aquela hotelaria antiga, minha sorte que eu caí pro flat, porque eu já caí no mundo atual e a galera ensinando a hotelaria e o flat arrebentou com tudo isso, não tinha mais nada disso, mas a Gafisa montou uma rede para focar em resultado, em rentabilidade daqueles flats, né? Ela montou, porque a partir do momento que o flat dava resultado, ela vendia o outro em cima daquele. E ali começou a minha história
no mercado imobiliário. E eu sempre muito pragmático nessa empresa. Eu saí Então era como Gafisa, sócio. então. Você começou A Gafisa, chamava Residência essa empresa. Residência. Era uma empresa que era do grupo. A Gafisa montou duas empresas, uma chamada Residência Isso em nos São Paulo e uma meados de chamada 92, Promenade. 93. Cara, eu entrei em 89, cara, 89. nessa empresa. Mas quando eu entrei, né? Setembro de 89. E aí ela tinha Residência em São Paulo e Promenade no Rio de Janeiro. Então foi muito legal, porque aí eu comecei a entender o que era o mercado imobiliário, o resultado e o que dali derivava. Rentabilidade, aluguel. E eu era muito pragmático, cara. Eu entendia que era reservas, eu criava uma central, eu pegava na época que tinha as feiras, parece uma coisa simples, ninguém fazia, né? Eu olhava e falava, não é possível. Tanto que os nossos flats eram os que mais tinham rentabilidade. Eu pegava a época das grandes feiras que lotava tudo, com muita antecedência, eu segurava aquilo, eu era o último hotel a lotar, mas eu lotava na tarifa mais alta, mas porque a galera, as operadoras que na época faziam, elas já reservavam essas épocas com um ano antes, e a menina da central de reserva reservava. Foda-se. Cara, essa época você vai lotar de qualquer negócio. jeito, bicho. E aí o negócio bombou, os flats tiveram uma rentabilidade muito grande. Enfim, aí a história é longa. Aí o dono dessa empresa morreu, aí eu acabei... todo fim de semana eu ia para o Rio, porque eu negociava entrar na Promenade, aí de lá eu pulei para essa Promenade, no Rio de Janeiro. E você morou no Rio também ou não? Eu abri em São Paulo, né? Aí eu tinha 30% dessa empresa, eu fiz São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Aí morei eu fazia essas 3 praças aí com essa Não, empresa. você montou uma empresa? Montei uma empresa chamada a mesma Promenade que estava no Rio de Janeiro, eu levei ela para São Paulo, a Promenade Mas São você Paulo. ficou responsável pela Promenade São Paulo, é isso? Fiquei responsável pela Promenade São Paulo, mas acabei ficando com 5% da sociedade do grupo, né? Depois de um tempinho, né? Ah, cara, que incrível. E eu queria saber o seguinte, normalmente quando a gente vai, assim, e faz a vida reversa, a gente vê que cada pedacinho da vida, ela contribuiu pra gente chegar até onde a gente tá. Então, assim, dentro da estrutura de barman, o que você pegou para estar ali dentro da estrutura da hotelaria? Você falou que essa questão da rentabilidade, você já começou a ter essa percepção de rentabilidade. O que mais que você entende que dessa infância, adolescência e até esse pedaço que você contou aí, pegou para chegar até onde tá aqui, assim? Tipo, cara, eu acho que uma dica é o que você persegue, né? Eu nunca persegui o dinheiro, né? O dinheiro sempre foi consequência. Eu sempre persegui a estabilidade, né? E aí, a segurança que eu tinha... Por isso que eu não... Tenho N momentos difíceis na minha vida, como todo mundo tem. Mas eu nunca encarei isso como grandes problemas, né? Porque eu sempre persegui a estabilidade. Eu tinha pavor de faltar alguma coisa para minha família, para mim. Aí o dinheiro, claro, que quando falta o dinheiro, você não tem a estabilidade. Mas a partir do momento que você persegue a estabilidade, o que vem por trás disso, né? Para a gente tentar ser um pouco mais profundo. É a competência, porque a partir do momento que você tem uma competência, você se estabelece, você se garante, em outras palavras. Eu sempre falei isso até com as pessoas que trabalhavam comigo. Não tenha medo. Se você está indo bem, a empresa não te reconhece, não vai te querer, você vai sair, cara. Você vai... E isso força o empresário, o diretor. Eu sempre fui executivo. Mas o que eu sempre persegui, que eu acho que foi o grande... 2 coisas. O que eu persegui e a segunda, a segurança. Como eu sempre fui muito natural. O tino comercial, quando você vê nas minhas, não vou dizer palestras, mas quando eu converso com os profissionais de venda, as reuniões que a gente participa, né, eu sempre toda hora. defendi muito a autenticidade, porque só depois de velho, cara, eu fui entender que as mesmas premissas ou as mesmas características que todas as técnicas de venda existem, elas revelam numa pessoa que ela é autêntica. Porque as pessoas percebem isso e criam a sintonia, né? Ela cria uma relação e essa relação faz com que as coisas aconteçam. Eu sempre me questionei muito. Falei, por que as coisas na minha vida começam a dar certo? Eu vejo o cara com 10 faculdades, uns caras tecnicamente violentos, porque as pessoas, elas, de certa forma, têm eu acho que o equilíbrio emocional é muito importante, mas você consegue criar essa relação comercial com os outros quando você é autêntico, né? Claro que uma fase da vida eu fui muito pragmático, como acho que todo mundo, a gente estava falando, você falando um pouco disso. Eu não acho que eu fui injusto com ninguém, mas eu acho que eu talvez tenha
deixado de observar muita gente com muita capacidade, deixado de olhar para isso, porque eu só ia para cima causa de de um hiperfoco, assim, número, e foda-se e tal. E é uma característica meio do paulistano, assim, né? O paulistano, ele tem essa característica profissional, né? Assim, não que a gente não tenha, né? Eu sou do interior, né? Mas eu sempre percebi isso, porque eu ia pra São Paulo, por exemplo, né? Eu ia nos bancos, vi uns gerentes de banco, um japonês com a cabeça pra cá, furado as orelhas, isso muito tempo. Então, lá é profissionalismo que manda, né? E Ricardo, não dá pra fugir, né, cara? Você veio da maior empresa imobiliária, que ainda até hoje, que é a Lopes, né? Gafisa, né? Não, Lopes. Da Lopes. A Lopes era da perdão, Gafisa isso. no início, não sei se você sabe. Não. A Gafisa, no mesmo modelo que ela pensou em montar administradora, na época, há muitos anos atrás, mas muitos mesmo, ela também tinha a Lopes ela tinha uma participação na Lopes no início, né? Então, e aí não tem como, a gente que está no mercado imobiliário, não tem como não falar dessa grande empresa, né? Eu lembro quando eu entrei no mercado imobiliário, eu fui pesquisar ela, né? E eu passei uns dias lá, eu visitei a Fernandes Mera, a Coelho da Fonseca, na época estava muito bombando, né? Mas, cara, assim, tem uma mística da Lopes, assim, até hoje a gente olha, assim, as dessas grandes, parece que é a única que hoje ainda está forte, né? E aí você veio pra Goiânia, né? Eu lembro direitinho quando você veio, né? E montou, a Lopes queria comprar um monte de gente, aí você vai contar essas histórias aí, né? A gente deve ter tentado comprar a Adão, deve ter tentado comprar a Urbis, comprou a... Como é que ela chama? Open Door, não foi? Começou no Open... Ela fez o que ela chama de Operação Greenfield. Mas assim, ó, aí você na Lopes, você chegou nos cargos top lá, né? Você chegou lá em cima, né? Conta um pouco dessa história resumida, você já me contou algumas vezes, mas eu acho que é bacana as pessoas te conhecerem, porque, cara, não é fácil subir numa empresa igual é a Lopes, né? Só dando rapidinho, então essa da Promenade, cara, eu enxergava nos condomínios eu sempre olhava e via economia de escala. Então eu via um prédio comum, falei, porra, mas tem 100 apartamentos aqui, por que o cara, cada um tem que ter uma camareira, uma empregada, uma assistente, né, em casa, cada um que tem. Aí eu criei um projeto em São Paulo que é o projeto Quality Life, que era esses pay-per-use, né? Eu criei o pay-per-use. Você que foi Foi porque eu levei a hotelaria para um prédio residencial, cara. Incrível. E eu tinha uma experiência muito grande do pós-entrega. Aí aquele projeto eu levei para uma empresa chamada Itambé, que ela administrava 300 condomínios. Eu entrei nessa empresa, entrei para administrar o Robocop, conhecido como que era um prédio corporativo muito pesadão, maravilhoso, e eu tirei zelador, pus gerente, levei uma outra metodologia de trabalho e implantei esse projeto. Na que eu implantei esse projeto, eu lançava uma porrada de prédio, então eu vou chegar lá. Mas peraí, você falava que você acabou de falar que você trazia novidade, você buscava isso, era à noite que você pesquisava, como é que você era por que você era antenado desse jeito assim? Sei, cara, era o teu jeito mesmo. Você queria mudar as coisas. Oportunidade, eu olhava e falava, porra, mas por que não levar esse serviço? Aí quando eu criei esse pay-per-use, nós embalamos isso, né, também. Eu chegava nos incorporadores, aí iniciou, porque eu quero linkar que hoje essa minha relação com os incorporadores. Como você chegou na Lopes, por exemplo. E aí cara, vamos lançar. O cara já lançava o empreendimento com a administradora e também uma porrada de serviço, porque aquilo era valor na venda. Então, mas era assim, eu fechei uns 100 empreendimentos, né? Espalhando. Então eu já tinha, na própria administradora, a gente já tinha um pipeline de futuros para administrar. Eu era o gerente comercial, depois virei diretor comercial de lá. Eu já tinha projeção porque meu papel era trazer os empreendimentos, ao invés de ir lá pegar um pronto, nascia comigo. Eu participava das reuniões com os incorporadores. Olha, cara, aqui precisa ter um depósito, aqui você precisa ter... O acesso está ruim, o lixo não vai passar por aqui. Para ter serviço, você precisa ter um depósito para o carrinho de governança. Então eu levava tudo que acontecia das áreas comuns e desenvolvia o projeto junto com os incorporadores. E participava das convenções, dos meetings, para falar daquela parte, né? Do quanto ia custar o condomínio, os serviços que tinha. E nessa... Os caras já te chamavam já. Aí eu ia, Lopes, mas eu ia na Lopes, Fernandes Mera, Biara, todas essas Frema, todas as empresas que lançavam aquele incorporador que era meu cliente, porque assinava a administradora, quando nos perguntou, minha história do mercado imobiliário, desde sempre foi, né? E aí numa dessas aí o Marcos Lopes me chamou, porque vendo assim, mais de 50 vezes,
participamos, né, dessas reuniões para montar a Private, né? A Lopes Private, que era um mercado secundário, que até hoje em São Paulo é um mercado tá, ele te chamou, muito então esse foi o difícil. começo com a Lopes. Foi do mercado. Eu entrei, limpamos a área lá, mandamos mais de 7 diretores embora, gerente pra caceta. Foi eu vim com uma cabeça muito corporativa, porque tudo isso que eu tô contando, mas é ISO. Não tinha um vício, né, da corretagem ainda, nada, né? Nesse contexto não, né? E eu tô falando isso em 2003, cara. 2003, mais ou menos. E foi aí que o jogo começou e fiz grandes amigos. Dali eu assumi a diretoria também de lançamento e era um dos 8 executivos quando a empresa abriu capital, né? Só que aí eu estava já no processo louco já, que não era uma coisa que eu queria mais. Estressante. De família, minha esposa tinha sido assaltada, São Paulo estava numa fase complicadíssima e eu queria um projeto de vida, tomei uma decisão, eu tomei uma decisão minha, pela primeira vez, eu sempre nunca fiquei desempregado a minha vida inteira, mas eu falei, eu vou sair de São Paulo e tomei a decisão, cheguei lá e falei, eu estou saindo de São Paulo, não quero mais morar em São Paulo e vou olhar para o Brasil e vou ver para onde eu vou, cara. Foi mais ou menos isso. E aí eu olhei, cara, meu sogro, não conheço ninguém em Goiânia, não conhecia ninguém em Goiânia. Meu sogro... Isso foi em que ano que você chegou em Goiânia? 2008. Aí ele me falou o seguinte, cara, olha pro agronegócio. Eu queria ir pra praia, o cacete. Ele falou, cara, não viaja não, você é um cara meio workaholic, não viaja porque não é bem como você pensa, não é que tem nada... Tem de grandes profissionais, né? Mas toda cidade que tem o agronegócio, ele me falou, né, cara? Isso vem numa cultura de fazenda, de trabalho. Eu acho que você vai ter uma adaptação mais fácil, não é como você pensa. E o Brasil não é, até hoje não é, hoje é muito mais. Mas no mundo não era globalizado e muito menos o Brasil, né? Então quando você vê, tanto quando eu cheguei aqui, tinha um ar de puta cara prepotente e tal, e não era porra nenhuma, eu saí trabalhando, eu não fiquei pensando a respeito de como você trouxe você mesmo, né, cara, assim, você já era isso. Aí tem sempre, a diferença, né? até falou muito pro Juliano, né, cara, que eram os alguns anos ocítabas que eu passei na minha vida. Ocítabas é o sabático ao contrário. O cara não fazia nada, mas só trabalhava. Ocítabas é o seguinte, cara, você tem alguns gaps, alguns momentos na sua vida que você não pode errar, cara. Não dá pra você errar. Não tem direito de errar. Então, e não tem outro jeito de você não se dedicar muito. Então aí, cada um tem... Eu, por exemplo, adoro tomar minha cervejinha e tal. Parei. Adoro sair à noite. Parei. Então, quando eu cheguei em Goiânia, eu conheci, eram 187 empreendimentos pela ADEME. Em 3 meses eu conheci os 187 empreendimentos. Chegava nas reuniões, conhecendo o mercado imobiliário. Na época, como poucos, né? O Murilo, o Valone, tinha uns caras que discutiam o mercado, mas eu entrei em cada produto, em cada empreendimento, visitei cada situação para poder realmente superar aquele momento que foi a minha mudança de vida. É foda, viu, cara? Mudança de vida é uma coisa Como é que você escolheu Goiânia? Como é que foi isso? E aí ele falou isso pra mim, cara, eu vou pra Goiânia. Foi a primeira que veio na cabeça, assim, mas... Assim, ele me falou de Goiânia. Ele sogro. Tem um grande amigo, que é o Ricardo Esperidião, que é um médico, que é ortopedista, que... O meu sogro faleceu, infelizmente, mas ele acabou vai ganhar agora um título de como se fosse uma condecoração, alguma coisa assim. Fortíssima, nacional. O cara é muito forte. Ele viajava o Brasil inteiro, o mundo inteiro na ortopedia. E aí, esse cara foi aluno dele, ele adorava, até o Ricardo Esperidião até hoje virou um amigo meu. E aí eu vim pra cá, cara. Achei a cidade fantástica. Não era nem pra vir, porque eu fiquei hospedado no centro, não tinha hotel. Puta, mas hotel foda, bicho. Eu tinha que pôr o hotel em cima daquele negócio de guarda, de projetar TV, porque no armário ia ser foda. E aí você negociou pra abrir a Lopes aqui ou não? Não, cara. Aí ela falou, cara, você vai escolher a cidade. Se você for no Brasil, se eu tiver interesse, ele tinha interesse, mas foi uma operação Greenfield. No passado, talvez ele tenha tido essa busca, como foi nacional. Quando as empresas abriram capital, e a Lopes foi a primeira empresa como prestadora de serviços que abriu capital, houve essa corrida porque o jogo dos incorporadores era a Land Bank, não era nem DAS, porque ela foi a primeira, depois veio a Brasil Brokers, e ela saiu comprando um monte de imobiliário, mas algumas operações
não fazia sentido compra de ninguém, né? Então que ela abria do zero. Então aqui nós abrimos do zero, mas a Open Door tinha um pipeline, atendia a Loft, atendia alguns incorporadores. Você não entrou na Open Door. O Ricardo se tornou sócio dessa operação da Lopes aqui. Sim. Ricardo Frois, né? Ricardo Frois, ele tinha um baita relacionamento. Queiroz, Loft, sim, realmente. Algumas incorporadoras. Ele veio com uma visão diferente ele era da também. O cara era muito ele era bom. Da .com, né? Ele abriu a .com, né? Ele abriu a .com. Ele era um dos 7 sócios inicialmente. E aí ele, hoje também até hoje um grande amigo meu. E aí você encontra ele? Ele tá no mercado ou não? Cara, ele é Open Door ainda, né? Ele vende muita área, faz muita área, ele é um grande empresário, ele tem um estilo de trabalho talvez um pouco mais do back, profile, né? Assim, Mas aí com ele montamos, cara, e ele é super organizado, a empresa do cara, meio Juliano, sabe? Meio Juliano. Tudo detalhezinho, eu já cheguei, aluguei. A primeira coisa que eu fiz, eu aluguei. Sabe onde era a empresa dele, vamos dizer, Open Door? Era Ricardo Paranhos. Não, óbvio, cara. Depois virou uma loja. A visão que esse cara tinha. O Ricardo falava, restaurante, né? Falou pra mim, cara, essa avenida vai se tornar a maior avenida principal de Goiânia. Verdade, olhava aquilo cara, lá e falava, não era, mano. Que esquisito, cara. Não tô vendo esse... E eu tinha vendo esse otimismo todo. Você tinha visão, hein? Ele, podia ter comprado. Nossa, se eu tivesse grana. Aí ele... Em resumindo, aí eu peguei, cara, a primeira coisa que eu fiz, aluguei 100 cadeiras, não sei quantas mesas. Eu fiz uma zona na empresa do cara impecável. Já mudamos da noite pro dia e rapidinho a gente estava na boca da liderança aí do mercado. Quebramos vários paradigmas, né? Sim. Fizemos um ataque junto ao Ministério Público, porque o mercado não podia trabalhar naquela oportunidade o produto antes do lançamento. Havia um entendimento que você estava vendendo e na verdade você não estava vendendo, porque uma coisa é lançar 30 apartamentos, outra, eu lembro que o Livre Buriti eram 600 apartamentos, o pau tinha que torar 60 dias antes, e era isso, era pirata na rua, Ministério, pau foi foda, cara, o começo. Ô, Ricardo. Não, peraí, só um pouquinho, eu queria saber, assim, ó, esse negócio, porque isso já remete um pouco a esse perfil mais direcionado, esse perfil competitivo. Não, sangue no olho, né, o cara? Isso, exato. O cara fez barulho aqui na época. E aí, conta aí daquela história dos crachá, Ricardo. Não sei se pode, não. Então, porque eu falo que eu não fui eu, cara. Não, minha quieta. Eu falo que eu não fui eu. Mas eu tava de fora, eu via, né, o barulho, Mas né, cara? eu lembro, não, eu tive a oportunidade de ir em um meeting, agora que teve recente, né, agora da Seren, e eu vi o grito de guerra. E tem o Kiai. Foi você que implementou aqui? Como é que foi? O Kiai implementei, sim. A grito de guerra fui eu, cara. Sempre defendi. Até hoje você vai nacionalmente, pouquíssimas imobiliárias têm grito de guerra. Eu sempre, eu curti demais. Sabe como é que surgiu isso? Como? Tem aqueles times de rugby, né? Assim, que fica batendo assim, né? É massa. Cara, não sei que palestra que eu fui que eu vi aquilo. Falei, porra, eu quero entrar num meeting desse. Na época, os incorporadores faziam os meetings junto com as imobiliárias tudo junto, né? Eu queria falar pro meu time, cara, é pra olhar pros caras e xingar. Eu queria fazer aquilo, na verdade, né? Mas é pra criar um pavor mesmo, chega chegando. E falava isso nas reuniões pros caras, né, cara? E aí hoje eu tô fudido, tem o tamanho das empresas que tem aí. Cara, mas eu entrava, já ia. Se tivesse que sair pau, era de sair pau. E aí eu sempre na madrugada, cara, essas coisas vinham na minha cabeça assim, impressionante. O grito veio perfeito, só não tinha o Kiai naquela oportunidade. E eu gravo as coisas. É o segundo grito, né? A Urbs tinha um outro grito, né? Que era, eu sei que Urbs RT. Não, aí você mudou, esse né? era o contra-grito. Quando a Adão pulava, né, cara? Sei que ela fala, como é que é o dela? Não para. Ela fala, aí eu gritava, por que parou? Parou porque aqui é o Urbs RT. Esse nasceu porque aqui, eu acho o grito da Adão bonito pra caramba, pra falar a verdade, arrepia. Mas aqui eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né, tem que fazer assim, tipo... Então tinha o grito e o contra-grito, né? Esse foi o contra-grito. Mas aí, bicho, nessa parada aí, eu tava num meeting, o Takeda pediu pra todo mundo fechar o olho, não sei o que, ele apresentou uma Takeda tela é um lá, paisagista, né? Paisagista, também um grande amigo meu. E ele, Ricardo, posso fazer isso? Eu falei, toca o pau, cara. Ele veio e falou, cara, eu vou contar pra vocês a palavra Kiai traz muita positividade, ela é usada pelos samurais antes das brigas, traz energia.
falei, pô, essa coisa faz sentido, né, cara? Eu tinha uma... sempre gostei muito do grito da URBS, mas eu sentia que faltava Um fechamento, talvez. Ou até o início, não sei, tava faltando. De repente esse cara, bicho, pede pra todo mundo ficar de pé e fala pra todo mundo o seguinte, olha, eu vou gritar agora, vocês repetem, tá? Aí ele falava energia, galera, vocês gritam que ai, a galera, que ai. Foi só isso, né? Uhum. Aí rezou lá um pau nosso, falei, pô, acho que... Aí na madrugada Achei, né? aquilo veio, foi 3 quiais, cara, eu gravei. E gritei, a Roberta, minha esposa, pulou. Falei, calma, já explico. Gravei ela, pô, meu coração, você tá louco. Falou, pô, você saiu de São Paulo pra ficar tranquilo, E aí eu mano. mandei esse áudio pra todo o diretor, 3 horas da manhã, cara. Que massa. E aí nasceu o grito, eu sou muito apaixonado por esse grito aí de guerra. E ele realmente é forte. É, É porque- muito ele forte. é Porque na verdade você forte. declara, né? Eu sei que eu vou vender, eu sei que eu vou vender. O poder É, da tem- palavra, tem- o poder tem- da palavra, Tem né? esse viés que É. e ele nasceu meio que pra uma rima. Não, ele é Eu muito bom, procurei cara. rimar as coisas, né, pra ele ter uma sinergia e acabou virando esse grito de guerra aí. Ô, Ricardo, assim, cara, eu, né, te conheci depois mais profundamente, né, e você é um cara super antenado, né? O Ricardo é antenado em tecnologia, conversa É inovador de natureza, conversa de igual para Juliano, igual, assim. busca as inovações, né? E aí eu queria saber de você o seguinte, qual que é a dica que você dá para uma pessoa do mercado imobiliário, ou até, né, no meio de vendas, né, que você é um cara de vendas, para que ele tenha sucesso? Porque você é um cara já bem sucedido, né, cara? Você já conquistou tudo, conquistou lá em São Paulo, conquistou aqui, né? Pô, a Urbis era aluguel e virou referência em vendas, né? Acho que juntou com o Zé e hoje é uma baita empresa. Eu tô dentro com vocês e vejo o quanto que a Urbis é gigante, né? Qual que é a dica que você dá pra esse cara? Primeiro ninguém faz nada sozinho, né, cara? Eu acho que a Urbis, as pessoas... O Zé foi muito, imagina, muito visionário, né, cara? O Zé era muito novo. Quando tava... Ele viu esse barulho acompanhando, ele sempre teve muita vontade. Ele chegou a negociar com a Biara, ninguém sabe, não sei se as pessoas lembram disso. Não deu certo, ele ia trazer aí ele trouxe o Sandro, o Eduardo começou nessa época. Sim. Com a visão quase que para iniciar uma parceria, ele incomodado, porque ele queria ver a Urbis deslanchar para essa área de vendas, né? Apesar da história dela ter também um viés nisso. E aí, no meio do stand do Varandas, ele me chamou para... Pô, você não aguento mais, cara, você tá... Para de... Em outras falas, para, cara, de mim. Porra, você não para, cara. Aí vamos... Quer ser meu sócio? Não. Eu falei, ninguém acredita Cara do nisso. Varandas da IBM ali, da praça? É, cara. Porque o pessoal acha que, pô, eu fui construir uma saída. Construir nada, cara. Aí ele me chamou nessa, entramos, ficamos sócios e aí a coisa foi crescendo. Mas não é... A primeira coisa, cara, eu tenho falado isso, a busca desse equilíbrio emocional mesmo, cara. Não é... É difícil falar, não é falar, porque se seja feliz é meio foda, né? Parece até meio Mas é uma besta, clichê, né? talvez, É, né? e parece meio besta, né? Acho que a gente tem que ser um pouco mais profundo. E aí eu troquei esse ser feliz para esse equilíbrio emocional, né? Porque o equilíbrio emocional, ele primeiro é buscar, será que eu estou no lugar certo, cara? Eu estou fazendo alguma... Porque trabalho, cara, é uma coisa que não para, é uma vida, né? É que você falou que você buscou estabilidade não existe, né? Então, quando eu falo, eu buscava, né? Foi o meu, porque- eu me almejava. É que você falou assim, cara, pra você conquistar alguma coisa, você tem que desequilibrar um momento. É o Otacibas que você falou, né? Você tem que desequilibrar, você desequilibrou, né? É a soma, por isso que eu falo das escolhas, você tem que escolher. Mas, sobretudo, você tem que trabalhar naquilo que te deixa bem, você tem que, minimamente, falar Sim, que vai estar não, bem sim. todo dia, porra nenhuma, cara. Não, mas você escolheu. Você falou, pô, eu quero pra uma cidade menor. Não, mudei todas, Né? eu Você fiz veio aqui, algumas escolhas, e não foram exatamente. fáceis. A mesma só eu sei o que foi Essa pra minha decisão, né? família, cara, ter estabilizado em Goiânia. Hoje eles amam Goiânia, mas foi muito difícil. Ué, você tava lá Mas em São muito Paulo, difícil. bem, né, Não, cara? e meu filho com 14, minha Cheio filha de com amigo, 14 hein, cara? anos, cara, foi difícil. Hoje eles amam, estão aí os dois casados praticamente com pessoas daqui. Eu não tenho neto ainda, é foda. Então, se ele estiver escutando um dos dois aí... Vai ter em breve. Acelera cast. Acelera cast. Uma hora vamos trazer o Pedro. Acelera cast. Uma hora vamos trazer o Pedrão aqui. Mas vai sair. Vai sair. E acho que, então, voltando assim, cara, o cara tem que primeiro querer ser venda, cara, nada mais é do que você transmitir muita credibilidade para o incorporador, que é o que eu faço, né? Meu papel na Urbis, o corretor tem o corretor que capta o vendedor e o corretor que capta o comprador. O mercado secundário é muito forte nisso. O mercado primário é a mesma coisa. Na Urbis eu sou o corretor do vendedor. Então eu vou buscar. Se a gente chega lá, cara,
mal resolvido, ou cansado, ou sem entusiasmo, ou com pouca autenticidade, repito, ninguém vai querer, não vai criar uma relação com você. Então, eu acho que fazer todos os cursos, mas sobretudo procurar buscar esse equilíbrio emocional e trabalhar naquilo que ela gosta e ser autêntico, cara. Você sabe que hoje em dia, o Juliano falou de São Paulo ser uma cidade, uma capital, que levava esse viés corporativo e tal. Eu acho que isso, Juliano, era o Brasil, o mundo inteiro era assim. Nós estamos vivendo um momento que isso mudou. Tem muitas coisas que eu não concordo com que a gente... Eu acho que tem muito mimimi, tá tudo muito complicado. Mas tem um lado legal, cara. Hoje as pessoas podem trabalhar de camiseta, podem ser autênticos, podem levar o cachorro, faz o que quiser, sabe? São Desde elas que mesmo, respeite, né? a cultura, respeite as premissas daquela empresa que você está trabalhando, os valores daquela empresa. Então você ser autêntico hoje é muito fácil. Eu sou de uma época em que as pessoas só achavam que você é uma pessoa trabalhando e você é uma pessoa na sua casa. Eu escutava isso de grandes diretores de gestão, RH, era RH na época. Não faz sentido isso. Você é a mesma pessoa, cara, trabalhando em casa. Não tem sentido você ser diferente, né? Eu concordo total, uma empresa Ricardo. que mudava o nome da pessoa, né? Pra não ter o mesmo nome. Sim, Sol, Saturno. Você imagina, né? Que como é que não dava um nó na cabeça da pessoa. Pô, você mudou meu nome, caceta, né? Então... E é interessante isso E mesmo, assim, assim, porque e isso vem já muito de São Paulo. isso já é, na Mas verdade. São Paulo também, o cara que não se adaptou e não mudou esse modelo de negócio, eu acho que eu fui melhor. Até é importante aquele momento que você é pragmático e tal, mas não dá para medir isso, né? Isso é de cada um. Mas eu hoje vivo um momento muito diferente, né? Eu vivo um momento procurando fazer com que as pessoas busquem esse equilíbrio emocional e cada vez mais eu tento buscar essa qualidade de vida aliado ao trabalho. Mas tem que trabalhar muito, cara. O segredo é trabalhar muito, tá? Não Porque adianta... às vezes, talvez até no trabalho que você consiga entender que isso é importante, não é isso? Assim, ó, você se não trabalhasse, você talvez não chegaria nessa conclusão de que você pode ser mais autêntico o cara tem que trabalhar, cara. A dica maior é assim, trabalhe muito, não tem jeito. Não adianta você achar que as coisas não vêm fácil. Eu nunca acreditei em conto de carochinho. O cara, puta, fiquei rico por causa disso, fiquei milionário. Não existe isso. Não. Vem à base de trabalho, cara. Não é, o mercado imobiliário tem um lado muito bom e ao mesmo tempo muito perverso, porque as pessoas se acostumam com ganhos que... bacana isso, mas você tem que entender que saiba usar isso em momentos de mais dificuldade, momentos de que você ganhe mais. Mas é trabalhar. Acho que o ponto principal é trabalhar. Ricardo, e para a liderança, para os líderes, os gestores, diretores, o que você teria para falar para essa galera? Então, se tiver que falar não é uma falha, mas aonde eu não consigo, nesse processo que minha vida inteira eu segui, é olhar mais para as pessoas, sabe, cara? É poder tentar é identificar as qualidades, todo mundo tem a sua qualidade, é fazer um trabalho muito personalíssimo, né? Que eu acho que esse modelo que as empresas no passado, a gente seguia uma cartilha e o cara, vamos jogar na água, aquele que boiar a gente passa o rodo e salva, né? E naquela se afundou muita gente com muita competência, né? Então... segue os mesmos princípios que eu falei. Que a disciplina... eu nem quis, eu tentei ser um pouco mais para fugir mas não tem jeito, né, cara? Eu trabalho assim bastante para não falar o cara, mas a disciplina faz parte, não adianta o cara achar que vai conquistar isso, ele tem que dar o exemplo, então não adianta você também... Puta, sou família, sou isso, eu saio daqui, vou fazer Você tem que seguir. Os valores hoje, eles são percebidos, né? São reais. E o jovem hoje não cai, cara. Não cai naquela conversa. Primeiro, ele não trabalha no chicote, né? Que na minha época ainda existia isso. Como as pessoas ganhavam muito, se sujeitavam a isso. Hoje um cara vinha aí falando mais alto, aumentando o tom de voz, ou não fazer as pessoas serem lideradas pelo exemplo, tá ferrado, cara. Não tem... Esse profissional morreu. No outro dia o cara já não vem, né? Morreu. Assim, ainda tem umas pessoas que se sujeitam, mas é um modelo que tá morto, cara. Ele tem que seguir de fato por essa... Ricardo, e eu queria saber o seguinte, assim, ó, porque quando a gente vai crescendo, né, você no caso, com certeza, as pessoas passam a se espelhar em você, nas suas atitudes, nas coisas que você faz e tudo mais. E você ainda se espelha em alguém? Qual que é a sua referência de profissional? Ou você já chegou num patamar onde fala assim, puxa, eu sou eu mesmo e eu... Boa. Cara, eu sempre me espelhei nos meus pares.
diferente. Até o Juliano é um cara que está muito antenado. Eu sou muito antenado em algumas coisas, outras não. Eu me espelho muito nos meus pares. Eu vou buscando sempre, cada vez mais, criar uma relação conciliadora, né? Um pouco do meu papel na própria Urbis, né? E aí tem momentos difíceis. Eu mesmo passei esses últimos anos aí muito difíceis, né? Covid e outras coisas que foram talvez o único momento na minha vida mais difícil que eu passei assim, foram esse 2020. Mas eu voltei, né? Voltei com 100%. Tava em 80%, agora estou em 100%. Então eu me espelho nos meus pares. Me motiva. Eu sempre fui muito uma pessoa que busquei conciliar as coisas. Eu sempre entendi que para você fazer um bom projeto ou aprovar um bom projeto, você precisa negociar esse projeto com as pessoas. Eu sempre fui muito paciente nisso, por isso que eu falo, esses últimos 2 anos eu mudei um pouco por conta das coisas que eu passei. Mas essa paciência de você articular, negociar, é o que me motiva, né? Conseguir conciliar. A própria Urbis, olha quantos sócios nós temos hoje, né, Juliano? Nossa. É difícil, cara. É gigante, cara. Você tem que respeitar essa relação, não é uma coisa assim. É um casamento. E eu aprendo cara? muito isso com vocês. É um casamento. Eu aprendo muito isso com a Urbis, porque eu vim da concorrente, que é uma outra gestão. Mas a Urbis tem uma coisa muito legal, cara, assim, que é apaixonante mesmo. Aí me pegou, né? Que é essa liberdade de liderança, de gestão, né? Esses caras nunca fizeram uma reunião comigo, me impuseram, nunca, velho. Eu tô 3 anos com esses caras, né? O máximo a gente conversa pelo WhatsApp, então assim, é muita liberdade de você construir a empresa. A gente tá indo pra segunda, já montamos a segunda junto, a Urbis Trend. Que tem isso é o limite, né, cara? Tem essa pegada tecnológica, né? Então, e aí isso fui aprendendo, assim, né? E aí foi o que o Ricardo falou, assim, eles têm essas paciências, porque quando você não tem a paciência, às vezes você perde a pessoa boa, né? Você cobra demais, você exige demais, e de fato eles têm essa paciência. Mais do que isso, talvez a gente não consegue desperdiçar. E com os pares, que foi uma construção, porque você agregou pra caceta, porque... É importante esse modelo também. Oxigena, né? Mais cartesiano, ele tem que ter esses. Eu acho que é uma soma das duas coisas, porque tem fase. A vida é fase, cara. Tem fase na vida que você quer ir por esse modelo. Eu já tô. Sabe, peguei um pouco de. Puta, cara, essa questão corporativa. Quem tem esse viés aí vai fazer, tem que fazer. Ele tem, mas assim, vamos abrir vamos, né? Os caras querem abrir, cara. Crescer sim, mas eu não quero mais seguir o modelo tradicional. É fase, né? Corporativo. Acho que é uma questão mais de liberdade. O Juliano agrega demais, o Edmilson agrega demais, o Gustavo, o Léo, eu acho que é trazer Thiago, o melhor de cada um. Todos, né? A Trend. Hoje eu tava olhando aqui, putz, nós estamos com, sei lá, tá com 9, cara. 9 empresas de vendas, né? Cara. A Urbis tinha uma até outro dia, né? Os caras tocam 9, eu tô tocando 2, né? Não, vocês tocam, na verdade é que a gente tá junto. Mas cara? Você faz um overview, né, de tudo, né? Mas assim, que você vê, né? Eu trabalho com incorporador, o ano passado, que é uma paixão, né? A Urbis eu aprendi muito assim, eu sempre quis falar quanto que vende. A Urbis, cara, não precisa. Então eu aprendi muito essa linha, que eu acho hoje eu acho legal. Hoje eu já não divulgo tanto. Mas a Urbis vendeu ano passado um bi 100 com 5 operações, se eu não me engano. E só Goiás, né? E só Goiás. Consolidando as operações, né? Consolidando, né? Esse ano a gente deve finalizar com 8 ou 9, né? Senão que abrir a Flamboyant, a Trend de fato tá inaugurando, a Urbis Goiás lá em Rio Verde, né? Então Tubiara. Tubiara também. Então, tipo, vai finalizar o ano com umas 10, 12 lojas, né? E assim, o que você vê do mercado imobiliário? Como que tá indo para nessa expansão do mercado imobiliário? Você acha que abriram as torneiras de uma vez e muitos empreendimentos estavam engavetados na Covid, de repente apareceram todos? Como que você tem a perspectiva nesse sentido? Certamente a gente está vivendo um momento mais maduro, né? Do mercado imobiliário. É impressionante a força, né, cara? Eu tava com o empresário de São Paulo esses dias e ele ficou impressionado com o Brasil inteiro, mas Goiás porque é uma capital jovem, né? E o agronegócio puxou demais, né? As premissas ainda são muito fortes, eu sempre repito isso, e não tem como não repetir, porque essas premissas levam 40 anos, que é o bônus demográfico, o crescimento populacional. Isso fez todos os principais... O país cresce no momento que está vivendo o Brasil, que é um país jovem, que tem essa relação de crescimento orgânico, natural. Então as pessoas querem casar, querem ter filho. É um momento natural do ser humano, né? Agora, a gente vai passar por momentos. Eu acho que nós vamos enfrentar esse final de ano um momento difícil, não tenha dúvida.
Mas ele não vai de jeito nenhum parar, ele vai migrar. Pô, eu estava fazendo uma análise, voltando hoje, agora de Rio Verde, eu vim aqui e voltando, pegando ali a Avenida Rio Verde, voltando de Rio Verde e pegando Rio Verde. E comecei a lembrar, cara, quais foram os nossos momentos no mercado imobiliário aqui em Goiânia. Então, porra, eu lembro que, cara, na época tinha MB Engenharia, Vega, Tropical, a FR, tinha uns 10, não, tô falando 10 lançamentos ali, Parque Amazônia, lançamento pra caramba, tinha ali ali no Vila Rosa, aí veio o Jardim Atlântico, lancei um monte de coisa no Jardim Atlântico, lançamos no Ipiranga, Pautorando, Marista pouco, Bueno um pouco, olha a inversão. Aí hoje, praticamente você não tem lançamento, né? Tem um ou outro lançamento, Parque Amazônia, na adjacência, Jardim aí, né? Atlântico, uma porrada. Agora Buena e Marista é loucura. Você praticamente todos os principais terrenos foram vendidos. Então você vai ter um momento de uma oferta, o produto tem que ser muito bem embalado, num alto padrão, principalmente, e eu acho que tem uma retomada nesse médio. Mas a situação toda está muito voltada à renda e emprego. Então essa decisão política vai ser, seja quem ganhe os próximos 4 anos, o Brasil certamente vai crescer. Não vamos estar aqui, mas é importante, um voto importante, né, cara? Eu vou ficar muito triste se tiver esse retorno aí de um histórico de roubalheira, etc. Mas o Brasil é muito forte, né? O Brasil ele é forte por si só, era, forte, só que né? eu não queria mais viver de passado, né? A gente fica vivendo essa promessa, cara. Eu nunca fiquei olhando muito para isso, mas as premissas são muito fortes. Qualquer situação, o mercado imobiliário é positivo. Na crise, puta, fudeu, não tem... Então, melhor que você ter imóvel do que teu dinheiro tá no banco. Não sei o quê, melhor você ter um imóvel, né? E o Brasil é patrimonialista, né? É fato isso. E aí é isso que eu ia perguntar, assim, porque tem esse embate do mercado financeiro com o mercado imobiliário de fato, né? Eu acho que não, cara. Não, eu acho que vai ter sempre... Você tem que ter liquidez na sempre vida, pros né? dois, assim, pros dois públicos, assim. Você tem que ter liquidez. A galera andou movimentando muito mais o mercado financeiro do que movimentava, não mais do que o mercado imobiliário. E muita gente tomou na cabeça, se decepcionou, porque é um mercado, cara, você sair daquele modelinho tradicional do CDI, 100% CDI aplicação, você quer arriscar um pouco mais, você vê que o dinheiro você perde, né, cara? Não é todo mundo, mas a grande maioria. E o mercado imobiliário, historicamente, e no mundo, hein, cara? Não tô falando... Eu vi acontecer na Europa, eu achava que o mercado tinha estabilizado, porque teve uma fase que a Europa... Porra, você pega Paris, os grandes centros. Aí, cara, de repente parou, esses fundos imobiliários não tinham mais produtos, prédios corporativos, hotéis que eles investiam, eles tiveram revitalizaram os principais centros pega Paris mesmo, já estava, cara, estagnado ali. De repente o cara foi lá, revitalizou praticamente todos os prédios. Grandes fundos migraram o nível de investimento, ficou tudo novinho e está alugando, e a rentabilidade, rentabilizando os fundos. Então você tem um funding. O mundo é muito líquido, cara. Tem muito dinheiro no mundo. Por isso que eu acho uma pena ainda existir pobreza. A verdade é essa, porque o mundo é muito líquido. E o Brasil, cara, você tem uma população que não consumiu nada ainda. Nada ainda. Se você pegar 50% da população, não foi nem ainda... Já melhorou muito, a linha branca já foi absorvida, equipamentos foram absorvidos, mas talvez a gente não esteja no carro. O imóvel nem chegou ainda nessa brincadeira. Fora o déficit habitacional, que o mercado imobiliário nem olha para esse déficit habitacional. Por quê? Porque ele é uma consequência de crescimento de renda. A hora que eu começo a migrar as classes sociais da E para D, da D para C, você não tem ideia, vai triplicar o volume de pessoas no mercado imobiliário. Essa análise que eu fiz de Goiânia, você sabe que para a gente vende imóvel para o topo do topo da pirâmide. Goiânia, o estoque está todo concentrado praticamente no alto padrão. Você imagina uma pirâmide de população, o que tem de gente que está querendo comprar imóvel que ainda não foi assistida pelo mercado imobiliário, porque a renda ainda não permitiu que assim fosse feito. Incrível. E isso daí dá projeção e perspectiva para muitos mais anos ainda. É isso, muito. E a parte de logística, cara, Goiás, eu sempre entendia que Goiás, além do agronegócio, a vocação de Goiás é logística, cara.
Nós estamos no centro do Brasil, isso pelo amor de Deus. E nós não exploramos nada, porque logística está muito relacionada ao Brasil, né? Ricardo, nós estamos chegando ao Outro. fim, que cara. isso, Ao cara? fim, 5 minutos. Puxa. E a gente sempre gosta de fazer umas perguntas mais profundas, né? Não, nem sério, picantes, é mais falando. profunda mesmo. Né? E a gente queria saber de você, como é que é a sua relação com Deus, com essa espiritualidade. Antes de você fazer essa, eu posso fazer uma? amigo? Pode, ixi, mano, você Tá. que manda. Assim, com relação a... Eu ia perguntar, cara. Não é possível que eu esqueci de novo, meu irmão. Calma, Pera aí só um respira. pouquinho. Faz o boot. Em verdade, o que eu queria saber era mais assim, ó, com relação se você tem alguma ainda projeção na sua vida que você ainda não realizou e gostaria, um objetivo. É esse que Cara, seria. eu acho que talvez essa pergunta case com a pergunta do Juliano também. Espetacular. Porque eu estou numa fase da minha vida trabalhando muito a minha espiritualidade. Sempre, minha mãe sempre foi muito meu pai, mas mais a minha mãe, né? Até fui para Israel, porque era um sonho da minha mãe. Ah, que legal. E fiquei Foi assim, impactado lá, cara? Cara, quem não acredita em Deus ou tem alguma dúvida, né? Ali você é pego. Cara, não tem como... Não sentia aquela Enfim, energia. cara, né? e eu até me arrepia, porque eu tô no momento, eu tô lendo o Augusto Cury, os 5 livros dele, tô Muito no bom. terceiro, sobre a inteligência de Cristo, né? E Uau. ele faz uma provocação maravilhosa, porque ele falou, cara, ninguém explorou a inteligência de Cristo, né? Porque você imagina que vem uma pessoa, eles aguardando aquele cara todo cheio de, puta cara poderoso, Vem num o cavalinho. cara vem falar de amor, bicho. Só Entra no burro, entra no burrinho. Falou de amor, cara. Então, a mensagem que depois que eu voltei de Israel, eu já mais ou menos tentava. Legal. Que não é fácil você desvendar essas coisas, tem que vai nascendo em você, né? E a mensagem que me ficou, cara, esse cara, ele veio pra acalmar um mundo, bicho, porque era um mundo rebelde, muito cruel. E ele só quer. E a paz, cara, essa relação. Então eu tô no momento de entender mais Legal. os ensinamentos, né? E é legal o que é legal até indico para as pessoas nessa inteligência de Cristo, porque esses livros eles referendam trechos, ele não tem viés para te puxar para religião, seja A, B ou C. Cristo. Não, e inteligência, ele não tem nem, ele virou um grande, ele era ateu, hein, cara? O Augusto Cury. Sabia não. Só que ele fez um exercício na cabeça dele e falou o seguinte, eu quero estudar, vou me desafiar, vou estudar a inteligência de Cristo. Virou hoje um crente, assim, um cara fervoroso, ele defende Deus assim, mas não nos livros. No livro ele se põe neutro. Mas ele referenda trechos da Bíblia, porque a Bíblia, de certa forma, Sim. ela conta Muita uma real. sabedoria. Essa é a né? história. E eu leio esses livros com a Bíblia do lado, porque eu vou, cada vez que tem aquele trecho que ele só referenda, e ele mesmo no prefácio dele ele indica, cara, se tiver um tempo, e leia na íntegra. É aquele livro que muita gente tá lendo, Café com Deus? É esse ou não? Não, cara, é esse não, ele né? tem alguns bons, hein? são cinco livros que falam da inteligência de Cristo, que é uma edição especial dele aí. Eu tô nessa... Que legal. Eu É lia aquele muito... o maior filósofo do mundo, o maior... Isso, tem. do mundo, o maior vendedor do mundo. E aí, eu gosto muito de livro de história, né, cara? Tinha acabado de ler um de Israel, de AD, e aí agora eu tô nessa pegada aí, tô procurando entender mais, né? Bati um papo com o Bruno outro dia, o Bruno é fera, Código de né? Inteligência, o Pablo mandou aqui, ó. Incrível. O livro. Código de Ô, Ricardo, pô, bacana. E eu acho que quando a gente chega mais no topo da pirâmide, a gente começa a buscar o ser, né? A gente já começa a ter tudo, né? O cara conquista tudo, compra tudo, e aí a gente começa a buscar esse ser, né? É o que eu acho que é a fase que você... Não, eu não respondi, você falou da ambição. Eu queria muito ver a Urbis cada vez crescer, crescer mais, cara. Como é que projeta a Urbis para daqui 5, 10 anos? Cara, são pessoas. São pessoas e é muito busy na mão, assim, para futuro, na mão. Não, eu acho que são pessoas e, como é que eu posso te falar? Não podemos também dar um passo maior que a perna, né? Porque a Urbis nunca foi a banco, nós não temos R$1. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, cara. Estou dizendo que isso é uma cultura. No começo eu até falei, cara, mas pô, vamos alavancar e crescer pra caramba, né? Porque eu vivia desse mundo de alavancado. E hoje eu respeito, eu acho muito legal isso, né? Não tem... Uma coisa mais estável, Eu acho que o país precisa ajudar um pouco, né? Para voltar a crescer, pra gente... Mas a vontade mesmo, o céu é o limite mesmo. Pegar...
Você é um dos caras que vai fazer a coisa crescer muito, como os outros sócios. Bicho, porque não adianta achar que vai crescer sozinho. Nós não temos vontade de crescer, queremos crescer com o time, né? Sim. Mas eu tenho esse sonho de ver o time crescendo, essa coisa meio emo aí, cara, de um monte de gente aliados nos mesmos valores. Mudando de vidas, né? Eu acho muito legal, cara. Que incrível. Não vai ser o meu papel essa parte de governar. Vou tocando, mas eu vou ser o avô. Tá em perigo, você sabe o avô lá no filho que estraga? Eu vou estragar a empresa. Eu vou lá, vou falar de vida. Ô, Ricardo, e cara, só pra finalizar também, como você é muito família, cara, o que você poderia falar aí pra Roberta, pro Pedro e pra sua filha, como é que chama? O cara quer me emocionar. Quero, mano. Ana Luísa. Cara, eu falo... Pros três, eles vão ouvir aqui, eu tenho certeza. Eu falo, até olhar ali, né? Eu falo todo dia pra eles, né, cara? Foi tudo que eu fiz na minha vida foram pros três, né? A verdade é essa. Hoje, legal, porque os dois... Eu tô acompanhando um novo momento de vida, né? Deles, inclusive, porque eles passaram a ter eles a vida própria. Não adianta, cara. Esse desmamar ou desgarrar, o nome que queira dar. Você sofreu com isso ou não? Eu um pouco, bicho. Meio quietão, meio sozinho, meio perdido. Eu fiquei, até hoje eu ainda fico assim, a minha casa fica mais vazia e tal. Mas por outro lado, eu procurei também com a Roberta. Acho que a gente merece também, sabe, cara? A gente pulou essa fase da juventude. Vai curtir agora. Cara. Então, veja, por isso que eu falo, tudo na vida tem São fases, a chance de dar errado era enorme, não era pequena. Você com 20 e poucos anos, você não tem. Separar era a coisa mais fácil. Eu consigo observar como era difícil por vários exemplos de história, né? Eu levei a Roberta, ela quis ir, ela fala que fui eu que levei. Mas ela quis ir, ela também tomou a decisão. Mas ela com 7 meses de gravidez, 8 meses, eu assisti a Mão que Balança o Berço. E fiquei puto quando ela queria sair do cinema. Porra, bicho, esse filme é uma babá que corre atrás pra matar o filho da patroa, descendo a serra. O pau torando e ela grávida, ela, pô, tô passando mal. Eu falei, você tá de brincadeira. Por que você é meu jovem? Você, né? Olha a falta de sensibilidade. Eu falei, como assim? Vou largar desse maluco, né? Não, ela não. Eu falei, por que ela também não olhou? Ela sabia a sinopse do filme. Ela também era jovem. Aí o pior não foi isso. O pior é que ela falou, não dá mais. Eu falei, então vamos lá. Vai, a hora que ela levanta, irmão. E eu levanto pra sair com ela falei, anda um pouquinho, eu sei que você tá mal, mas anda um pouco mais rápido. Era vaia, nego me xingando, tipo, eu falei, como é que você leva a mulher pra ver a mão? Caraca, velho. O cinema inteiro me xingando, cara, eu saindo com ela, falei, vai mais rápido, você quer me ferrar? Você é inchado. Hoje eu não tinha, não é que vai falar, cara, não tem sensibilidade? Você é jovem, cara, você tem 23 anos. É a chance pra dar errado que você falou. Pra mim não existia pra mim, não é que era frescura, mas não existia essa coisa dela, pô, é uma coisa, pô, é óbvio, cara, ela tá totalmente emotiva naquele estado, um estado bom. Mas como que passou isso na minha cabeça? Passou porra nenhuma, pra mim é um filme. Passa merda na cabeça. É um filme, cara. Cara, mas que incrível, Ricardo, assim, ó, tipo, pra mim, assim, continua inspirador. Você realmente te admirar, assim, nesse sentido do brilho no olho que você tem, essa força, essa juventude, né? Porque a juventude não tem absolutamente nada a ver com idade, tem a ver com... Tô tão velho também. Não, mas é uma juventude de fato, assim, porque a juventude, ela é inspiradora nesse brilho do olhar, né? O brilho do olhar. E você falou um negócio muito bacana, que é a questão de escolhas. Então, assim, escolher, e esses tempos para trás eu tava vendo, que é a única coisa que define a gente como ser humano. Porque todos os outros vai por instinto. O ser humano é o único que ele tem a opção por escolha. Precisa pensar, então, né, cara? A gente pensa pouco também para... Boas escolhas. Mas eu acho que também, quando ele pergunta sobre Deus, tudo, e quem é que... É muito legal quando você consegue, acredita, eu acredito, sempre acreditei. Eu ando com terço e tudo, gosto, né? Assim, eu não sou fervoroso religioso, mas eu gosto. Me sinto seguro e tal. E acho que você tem essa ajuda, né? Quando você procura fazer o bem, não é que você acerta todas. Então, as escolhas acabam sendo mais assertivas, né? Então, é acreditar nisso. Agora, nem sempre você toma uma escolha e acha que, porque não deu certo parte do caminho, você desiste, né, cara? E esse é um grande problema. Eu, por várias vezes, fiquei tentado a voltar para São Paulo, por exemplo, como várias vezes em São Paulo fiquei tentado a mudar de emprego. Então você tem que respirar, né, cara? Você tem que buscar. Dúvidas as coisas sempre clareiam, né? Assim, né? Mas... As coisas sempre clareiam, cara. Impressionante. Se tiver paciência, né? Ela sempre dá certo. Só que a gente erra no
no time das coisas. A gente acha que as coisas acontecem no momento que a gente quer. Não é bem assim, né? Incrível. Show de bola. Saúde, cara. Né? O importante é saúde. Você tá. E na academia eu não tô te vendo mais, eu hein? Fiquei, porque essa semana eu não pude. Ricardo, queria te agradecer, cara. Fundo do coração valeu, mesmo. Cara. A gente sabe que a tua agenda é ferrada mesmo aí, né? Ainda é, né? Por mais que eu sei que você consegue gerir e fazer o que você quer. É Rio Verde, é Itumbiara, é os lançamentos aqui. Então, te agradecer. Obrigado, Obrigado mesmo. Obrigado pela parceria, pela sociedade, né? A gente já se declarou aí a nossa amizade já no 2 anos. Eu sou muito feliz de estar com você. Eu também. De ter feito amizade com você, né? Eu tinha amizade de um lado. Foi bom que eu passei pros lados. Do Shire também, do Zé. Né? E caras incríveis. Falar né? que você me inspira também hoje, né? Assim, eu aprendo muito com você. Essa parte de incorporação, né? E aí eu conhecendo tua história hoje, mano, eu não sabia dessa história. Lá de trás, né? Com hotelaria, eu sabia que você era formado em hotelaria, mas desde cedo começou nos flats, né? Então hoje eu vejo quanto você, pra fazer produto, quanto você gosta, eu já fui em reunião, né? Eu confesso que eu não tenho muita paciência, então você vê o que um é bom, o outro não é, né? Então, te agradecer mesmo. Tamo junto, cara. Tamo Obrigado. junto. Sei disso. Vamos fazer da mesmo. Urbis grande, né? O Marquinhos é nosso parceiro aqui também, tem um estúdio maravilhoso. Não, e esse cara tem um coração, né, bicho? Tá sempre nunca vi ele ser esse sorriso na cara. O Marquinhos é fora de série. Cara do bem, né, bicho? Demais, cara. As amizades aí que Goiânia tá dando pra nós, né? Cara do incrível, bem. assim, ó, eu acho que a gente tem que fazer o possível pra gente ser tão bom pra gente ficar perto dos grandes. Mas eu vejo que você procura tá sempre fazendo bem, assim, eu vejo mesmo. Você transmite isso na academia, você procura falar com todo mundo, do mais. E é o exímio nadador, cara. Eu sei, eu escuto as histórias aí no mar, né? Água aberta. Gratidão. O cara é fera. É sobre o Ricardo. Gratidão, água com limão. Cara. Eu tava falando com o Léo, né? O Léozinho, né? Só pra finalizar aqui, que a gente montou um grupo que a gente vai fazer uma competição de natação. Falou, pô, manda pro Marquinhos. Marquinhos, tem que pôr mais gente pra nadar no grupo, nós só temos... Não, gratidão, irmão. Pô, Marquinhos não é gratidão, não, mano. Temos que chamar os caras, velho. Chama o João, chama o Serginho. Vai montar esse vai Eu falei, o Marquinhos, ele é do jeito dele mesmo. Né? Assim, ó, tipo, o cara tá lá, vamos, porque não sei o que ganhar. Eu falei assim, cara, vamos assim, curtir, velho. Eu gostava pra caramba de nadar também. Aí você tá no revés agora. Show. Já, cara. Vamos pôr no grupo aqui. Ó, Olha, muito pô, obrigado. natação é uma coisa que eu preciso e gosto de fazer. Tá, então fechou, mano. Eu só acho chato fazer em academia, esse vai, volta, vai. Famoso contar azulejo, né, Marquinhos? Não é contar azulejo, bro, é foco. Obrigado mais uma vez, gratidão mesmo por estar aqui. Eu que agradeço, e cara. vamos pra frente, Valeu, a gente se vê. Valeu. Obrigado pelo... É isso aí, finalizando mais um podcast, nosso segundo episódio da segunda temporada. E semana que vem tem caras maravilhosos vindo aí. A gente vai trazer aí um cara, jogador do Goiás aí, não vou falar agora, mas já fechamos com ele, vai vir aí um cara brilhante, tem um estilo de vida muito top, né? E a gente finaliza aí com o Ricardo Teixeira. Valeu, Ricardão, é nóis! Valeu, Ricardo.